Bom, vamos lá então, né? Resolver a P1 e as questões então da número 1 são sobre integração, tá? Temos várias integrais indefinidas e uma definida, tá? Então, primeiro, ó, não temos limite, né? Então, indefinida. Integração da função. Exige a troca de variável, a mudança de variável? Não. Então, não envolve o método da substituição. É uma integração direta. Como a subtração e a adição, é a integral da primeira, integral da segunda e integral da terceira função. Mas tudo direto, ó. E na 2x. Então, como a gente tem um 2 multiplicando, tá? Eu expliquei para vocês que vocês podem usar simplesmente a fórmula direta do e na 2x sobre 2, né? Porque a integral do e numa função elevado é ele mesmo, e nessa mesma variável, nessa mesma potência. Aí vai dividir pelo coeficiente da variável, que é o coeficiente 2, então vai dividir por 2, tá bom? Ou vai resolver a substituição só nesse elemento. Mas aí fica bem mais complexo, nós já discutimos isso em aula presencial, tá? Então, vamos lá. Então, fica o e na 2x, né? Que o e é o número de Euler, dividido por 2, porque ali tem um 2, menos 5 terços. Menos 5 terços é uma constante, a gente repete e mantém, que é o coeficiente da função, e vamos integrar a função cosseno. Então, qual é a integral da função cosseno? Seno de x, porque a derivada de seno é cosseno positivo. Então, cuidado que aqui é positivo mesmo, tá? E a integral de 9. A integral de uma constante, mantém a constante, seria a integração do dx, que é apenas acrescentar o x. Então, fica 9x mais a constante, que a gente não pode esquecer, tá? Então, esse é o resultado da letra A, bom? Letra B. 7x ao quadrado, multiplicação com x ao cubo mais 1, tudo elevado na quarta potência. Aqui nós temos uma multiplicação entre duas funções e uma função dentro de outra, que é a quarta potência, que é outra função. Então, isso caracteriza, né, a função composta, uma função dentro de outra, tá bom? Toda vez que tivermos esse aspecto, multiplicação ou divisão de uma função composta, nós vamos chamar essa função composta de U, tá bom? Então, nós vamos fazer o método da substituição de variáveis para conseguir resolver essa integração. Então, vamos lá. O que a gente precisa? Precisa lembrar que aqui dentro da integral tem uma derivada. Então, se eu estou chamando isso aqui de u, eu preciso agora fazer a derivada dessa função 1. Então, é isso que nós vamos fazer agora, ó. Derivada da função 1. Quem é a derivada da função 1? 3x ao quadrado. E a derivada de 1 é 0, que é uma constante. Então, fica 3x ao quadrado dx, que eu estou derivando a função u pela variável x, tá? Esse 3 vai passar dividindo o du, porque o meu objetivo é isolar e encontrar o valor de x ao quadrado dx, e não de 3x ao quadrado dx. Então, eu isolo o x ao quadrado dx. Para isolar x ao quadrado dx, o 3 que está multiplicando passa dividindo, certo? Então, vamos lá. Montando de novo a integral. 7, lembrar que todos os coeficientes, todas as constantes permanecem na função. Tudo isso aqui virou u, então na minha escrita, u na quarta potência. E o x ao quadrado e o dx? X ao quadrado dx tá aqui no du sobre 3. Então, se eu digo que x ao quadrado dx é igual a du sobre 3, ao invés de escrever x ao quadrado dx multiplicando aqui, eu vou escrever du sobre 3. Minha integral todinha em função do u, variável u. Bom, continuando. Como tudo é uma multiplicação, tudo está multiplicando 7, aqui embaixo o denominador tudo está multiplicando por esse 3.
Então, 7 sobre 3 é uma fração que eu vou retirar da integral. E vou passar a realizar a integração apenas no 1/4 du, tá bom? Sempre o coeficiente é retirado da integral e a integração é só na função, tá bom? 1/4. Vamos integrar. Lembrar que soma 1. Então, fica 4 mais 1 dividido por 4 mais 1, mais a constante de integração, tá? Resultado: 7 terços, 4 mais 1, 5, sobre 5. Mais a constante que não podemos esquecer, né, gente? Já sabe. Então, agora, 7. Aqui embaixo vai ficar 15. E 1/5. Quem é a minha função 1? X ao cubo mais 1. Então, no lugar de escrever o U, vai voltar a função que dissemos que era U. Porque nós utilizamos essa parte do U para conseguir resolver, tá bom? Então, aqui nós chegamos agora na resolução correta e final. 7, x ao cubo mais 1 elevado na quinta sobre 15. Essa é a resposta. E agora, então, passamos para a próxima. Letra C. 6 sobre x ao cubo menos 8 sobre x dx. Também sem, né, intervalos. Então, é uma integral indefinida, tá? Bom, 6 sobre x ao cubo. Então, aqui a nossa função está no denominador. Esse x ao cubo nosso aqui está no denominador. Então, para resolver esse x ao cubo aqui, nós vamos precisar fazer uma inversão. Trazer o x ao cubo para o numerador. E nessa outra função aqui, lembrar que aqui nós temos 1, né? Então, se invertermos, vai ficar x na menos 1. X na menos 1 mais 1, resolvendo a integração, vai dar x na 0 sobre 0, o que não existe. Então, essa função é diferente. Então, quando a gente tem a potência 1, muda o jeito de resolver. Para quando a gente tem uma potência diferente de 1, nós invertemos para resolver, tá bom? Então, aqui é duas formas, ó. A primeira função, 6x na menos 3 dx. Vamos separar as duas aqui. Pensar de duas integrais de forma diferente. Então, a 6x na menos 3, eu inverti o x ao cubo. Ele vai para cima com a potência negativa. Sinal de subtração. E eu vou fazer a integral da outra função. O 8, uma constante, vem à frente da função. E a nossa integral vai ficar por dx sobre x. dx sobre x, ou uma variável, du sobre u, dy sobre y, dt sobre t, independente da variável, gente. Toda essa função é sempre 1 sobre x, a interpretação, ou 1 sobre t, 1 sobre y. E no nosso formulário de integral aparece nesse aspecto aqui. É o número 3 do formulário de integral daqueles que eu forneci para vocês. dx sobre x é sempre a função ln de x, tá? Porque a derivada de 1 sobre x ou 1 sobre a função é ln da função, é ln da variável, tá bom? Então, por isso. Então, aqui ela é direta do formulário. 6x na menos 3, a gente vai integrar da forma convencional, de potência, somando 1. Então, menos 3 mais 1, regrinha da potência. Logo, a divisão também é pelo menos 3 mais 1. Menos 8 permanece. Direto, ln de x, formulário, mais constante. Então, sempre que tiver o x elevado na 1 no denominador, né, formando uma fração, já sabe que a função integral é ln de x, tá bom? Aparece muito a função ln. Igual, vamos continuar aqui embaixo. 6x na menos 3 mais 1 fica 6x na menos 2. Então, 6x
na menos 2, dividido por menos 2. Menos 8 ln de x mais c. Então, aqui, ó, precisamos organizar essa função aqui, ó. 6 dividido por menos 2, né? Se a gente fizer a divisão, 6 dividido por menos 2, fica menos 3, tá? Então, o negativo vai virar à frente, e aqui, então, 3 a gente usa. Se simplificar. Se não simplificar, também não tem problema, também tá certo. E esse x na menos 2 aqui, isso sim é bem fundamental, né? A gente não deixa apresentando a potência negativa. Esse x na menos 2 vai ser inverso dele. E aí, nós vamos apresentar como denominador, porém, x ao quadrado. Então, x na 2 positivo, tá? Então, nós iniciamos, ó, invertendo para conseguir resolver a integral. E vamos finalizar invertendo novamente para o sinal ficar positivo, tá? Então, vamos lá. Menos 3, porque é mais dividido por menos. E 6 dividido por 2 é 3. O x ao quadrado, então, como denominador desse 3. Menos 8 ln de x mais a constante. E pronto, finalizou a nossa integral, tá? Próxima letrinha. 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 7x dividido por x ao quadrado, tá bom? Cada uma dessas funções vai aparecer essa divisão pelo x ao quadrado. 4x ao cubo dividido por x ao quadrado, 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado e 7x dividido por x ao quadrado. Então, 4x ao cubo dividido por x ao quadrado, né, fazendo a divisão de cada uma das funções, teremos 4x apenas. Ah, por quê? X na terceira menos 2, então fica 3 menos 2, 1. É uma divisão de base, ó, a mesma base, porque tudo é x, então a gente apenas diminui as potências, tá? Então, o x ao quadrado, ele é de cada um desses termos aqui, tá bom? Então, ficou só 4x. Menos 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Fica só menos 2. Porque aqui é como se a gente cortasse, né, os dois, tá? Agora, mais 7x dividido por x ao quadrado. Fica 7. Porém, aqui, ó, é 1, né? 1 menos 2 fica menos 1. Então, menos 1 é o x no denominador, tá? Então, tudo que é negativo é no denominador. Tudo isso ainda vai integrar. A gente fez só divisão algébrica, tá? Lembrar que um detalhe importante, ó. Aqui é divisão e aqui nós não temos uma função composta. A gente só tem simplesmente x ao quadrado. Diferente da letra B, por exemplo, que nós tínhamos toda uma função somando, subtraindo e elevado a uma nova potência ainda, tá bom? Então, cuidado para diferenciar de quando usar o método da substituição e quando não usar o método da substituição. Resolver só de forma algébrica e depois formulário, tá bom? Que daí já muda. Então, 4x fica 4x ao quadrado sobre 2, né? Normal, porque x está na 1, 1 mais 1, 2. Então, vamos resolver aqui. 4x ao quadrado sobre 2. Menos 2, x, né? Tem que colocar o x nele, tá? Porque ele tá sozinho, é como se fosse x na 0, que representa 1. 0 mais 1, 1 sobre 1. Não precisa aparecer 1 embaixo. Mais 7 sobre x, isso que a gente acabou de ver, né? Que era 8 sobre x, agora é 7 sobre x. Mesmo raciocínio, então, é 7 ln de x mais constante e acabou a integração, tá? O último passo que ainda podemos fazer é o 4 dividido por 2, fazer uma simplificação. Não é obrigatório, se caso você não verificou isso, não enxergou, isso não representa um erro, tá bom?
Agora, quem quiser diminuir o máximo possível, ficaria 2x ao quadrado menos 2x mais 7 ln de x mais c. Facilita a simplificação quando a gente for aplicar essas funções, certo? Então,